Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vou falar sobre duas obras de uma autora que eu descobri recentemente e que me apaixonaram completamente. São duas obras de leitura leve, fofinha, ótimas para o verão, leituras muito fáceis de fazer, mas também muito prazerosas. Falo aqui de Beth O'Leary. Esta autora é subejamente conhecida em Portugal sobretudo pela obra Apartamento Partilha-se, mas também por A Troca. E foi essas duas leituras que eu fiz e vamos falar um pouquinho sobre elas. Então eu comecei por The Flat Share, ou em Portugal Apartamento Partilha-se ou Teto para Dois no Brasil. É uma obra super amorosa, super fofinha, com duas personagens que dá vontade de abraçar. Nós temos aqui a história da jovem Tiffy, uma jovem que está numa relação muito complicada, com várias discussões regulares com o namorado, até que chega ao ponto do namorado acaba a relação, desta vez de forma definitiva, o que a deixa meio atordoada e ela fica sem ter onde morar. Ela precisa urgentemente encontrar um apartamento, uma casa, um teto. Mas também não tem muito dinheiro. O ordenado é baixinho, portanto o apartamento tem que ser muito em conta. Sendo que ela mora em Londres, isso não é tarefa fácil. Qual foi a solução que ela encontrou? Partilhar apartamento. A solução mais barata que ela encontrou? Partilhar cama. Ou seja, a solução mais económica e mais imediata que a Tiffy encontrou para conseguir uma casa foi partilhar um apartamento que só tinha um quarto e que ela tinha que alternar com o proprietário do mesmo. O proprietário é Leon. Leon é um jovem enfermeiro que trabalha no turno da noite, portanto ele só precisava da casa e do quarto e da cama para dormir à noite. De manhã ele saía e dava entrada a Tiffy. Foi esse o acordo que eles fizeram. Como o trabalho dela é diurno e o dele é noturno, eles conjugavam horários, tinham horários fixos para entrar e para sair, para dar a vez ao próximo. O objetivo era nunca se encontrarem, nunca terem qualquer relação e simplesmente partilharem o apartamento e conseguirem assim uma situação financeira mais confortável para os dois. Ambos precisavam de ou conseguir uns dinheiros extra, como era o caso do Leon, ou conseguir um apartamento, arrendar um apartamento por um valor bastante abaixo daquilo que é normal conseguir-se em Londres. Isto é uma situação única, bastante caricata, que facilmente dá aso a situações bastante peculiares entre aqueles dois. Junta-se a isso, ambos têm vidas com o seu quê de drama. Entre um namorado abusivo, ou um ex-namorado abusivo, uma namorada controladora, um irmão que está preso e precisa de ajuda. Enfim, entre vários dramas, eles acabam por desenvolver ali uma relação muito engraçada, muito sui generis, e foi um prazer imenso conhecer estas personagens. A Tiffy é uma miúda super castiça, muito descomplicada, apesar da vida dela ser algo complicada, ela é de personalidade bastante descomplicada, uma personalidade leve, sempre pronta a ajudar, sempre muito bem disposta. Foi uma leitura muito prazerosa, que me cativou imenso, uma leitura 5 estrelas. Para quem gosta de chiclete, leituras leves, uma escrita fluida, uma obra que se lê num ápice. Esta é uma obra fantástica para ler agora, nestes meses de verão, na praia ou em frente a uma espreguiçadeira e uma piscina. Foi a minha estreia com Beth O'Leary e foi tão boa que eu tive que ir para o segundo livro. O segundo livro foi The Switch, ou em Portugal, A Troca. A Troca também é uma obra dentro do mesmo tipo de escrita, é chiclete, é uma leitura leve, embora também aborde algumas questões bastante sérias e importantes, mas é uma escrita muito fluida, muito leve, com personagens também muito cativantes. Nós temos aqui a história contada de duas perspectivas, a perspectiva de uma neta, que mora em Londres, tem 29 anos, ela chama-se Aileen, mas toda a gente a trata por Lina. A Lina, ela é muito trabalhadora, até ao momento em que ela está com um esgotamento tão grande que numa reunião de trabalho, numa apresentação perante um cliente, ela acaba por... aquilo corre-lhe extremamente mal, desastrosamente mal, e no trabalho a chefe acaba por lhe dizer: tu vais para casa, vais descansar, tu precisas tirar férias. Há quanto tempo não tiras férias? Há muito tempo. Não, vais para casa e só voltas daqui a 2 meses.
e basicamente ela teve ordens para ir 2 meses numa licença sabática. Por outro lado, temos a avó da Lina, a senhora Eileen, uma senhora de 79 anos. Quando a Lina a vai visitar e conta-lhe o que lhe aconteceu, que ela vai ficar 2 meses sem trabalhar para descansar e vai visitar a avó conta-lhe que ficou recentemente solteira, mas que ainda se sente com muita vontade de conhecer homens novos, de ter relações, talvez ter uma aventura. A senhora ainda tem muita energia dentro de si, mas na terra, numa terra rural onde ela mora, onde toda a gente conhece toda a gente, ela entende que não existem ali homens elegíveis para ela. Ela está muito limitada nas escolhas de homens. Conversa puxa conversa, elas acabam por ter a ideia de fazer uma troca. A avó, a Eileen, vai para Londres e através de aplicações de relações amorosas vai conhecer outros homens, porque existem muito mais homens dentro da mesma faixa etária que estão disponíveis, são solteiros ou viúvos, estão disponíveis para uma relação nova. É muito mais fácil encontrar numa cidade grande como Londres do que numa cidade pequena, numa terra pequena como Yorkshire. E a neta fica durante aqueles 2 meses na casa da avó e vai se encarregar de todas as ocupações, todos os clubes onde a avó participava com várias atividades e vai fazer o papel da avó. Aproveita para descansar e, a pedido da avó, tentar recuperar, restabelecer, sarar a relação muito ferida que a jovem Lina tem com a mãe. A Lina perdeu a irmã Clara, acho que era Clara o nome, ou Claire, perdeu-a. Estava quase a fazer 2 anos para cancro. A irmã sofreu de cancro, foi-se degradando e ela acabou por falecer. E desde o falecimento da irmã, que ela não tem uma boa relação com a mãe, porque a Lina entende que a mãe podia e devia ter feito mais para salvar a irmã, que havia talvez outros tratamentos disponíveis, mas que a mãe desistiu cedo demais de tentar recuperar a saúde da irmã. E as duas não se dão por esse motivo. Ambas sofrem imenso com este luto, com esta perda, mas separadas. E a avó pede-lhe para tentar, a tua mãe não está bem, tenta ajudá-la, tenta estar lá para ela. E assim acontece, e nós vamos acompanhando estes 2 meses destas duas personagens, a avó em Londres, a conhecer outros homens, a ter as suas relações, a ter as suas aventuras, e a Lina na terra da avó, a conhecer aquelas pessoas todas daquela comunidade. É uma comunidade muito fechada, onde toda a gente conhece toda a gente e ela não é imediatamente aceite pelas restantes pessoas, porque olham para ela de soslaio, não estão habituadas àquela pessoa nova e ela tem que conquistar as pessoas uma a uma. Nós temos aqui personagens que nos cativam logo desde o início, que passam por situações caricatas e divertidas, mas também que têm ali os seus conflitos, sobretudo talvez a Lina, a neta, devido ao sofrimento que ela ainda tem devido à morte da irmã, à relação complicada com a mãe. Depois ela estava numa relação amorosa em Londres, ela deixou o namorado em Londres, ele continua a trabalhar, e ela acaba por se aperceber com o tempo que se calhar a relação não era bem aquilo que ela tinha em mente, não era bem aquilo que ela achava que era, e ela tem aqueles 2 meses para pensar na vida toda, para recuperar relações e para decidir o que é que vai fazer com o resto da sua vida. É uma obra que, apesar de ser leve, apesar de ser uma leitura muito fácil e muito fluida, é um romance leve mesmo, mas também tem ali momentos, sobretudo mais para o final, que nos deixam ali com o coraçãozinho apertado, que apela aos sentimentos. Portanto, é uma obra muito recheada de muita coisa boa, mais uma obra excelente para lerem este verão. Igualmente recomendadíssima. O Apartamento de Partilha-se para mim foi uma obra 5 estrelas, inquestionável. Esta não chega às 5 estrelas, mas são 4 estrelas muito sólidas. Gostei muito desta história, destas personagens, da escrita, do princípio ao fim, e são obras recomendadas. Para quem ainda não conhece Beth O'Leary, acho que está na altura de conhecerem, deem uma oportunidade a esta escritora. Da minha parte, eu fiquei com vontade de ler mais, acho que está uma obra da autora para sair este ano ou para o ano, já não sei muito bem, mas quero sem dúvida ler mais coisas desta autora, porque eu gosto muito da escrita da Beth O'Leary. Estas são as 2 opiniões que eu queria muito partilhar convosco, 2 recomendações, 2 obras que para mim foram leituras
muito prazerosas, leituras fantásticas. As mensagens finais são as habituais. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam e ativem o sininho para serem logo notificados quando eu publicar vídeos novos. Antes de se irem embora, deixem os vossos comentários relativamente a este vídeo, talvez com sugestões de outros vídeos que desejem ver aqui no canal. Eu despeço-me por hoje, beijinhos e até breve.